O título desse estudo eu escolhi para ser um pouco provocativo mesmo, de propósito. E, mas na verdade tá bem relacionado com o estudo. Como aqui fala, o nome do título nome do estudo é, então, isso daqui. Ok. Deus é onipotente? Com uma pergunta. E está inspirado em estudos que o Sr. Parminder fez na escola em 2019, na Escola dos Profetas, e também em Portugal, em 2020. Recentemente, ele também tocou esse assunto na no Perguntas e Respostas de um sábado. É, bem, o assunto em si não é sobre a onipotência de Deus, mas está bem relacionado, na verdade, com como a gente entende que Deus é o que ele faz e o que ele não faz, tá? Espero que todos vocês estejam familiarizados com esse assunto. A gente entende que Jesus ia voltar à Terra em 1863. As profecias da Bíblia apontavam para para essa dispensação, para aquela época, como na vinda de Jesus, como tendo que acontecer a vinda de Jesus. Mas, como todos vocês sabem, isso não aconteceu. E tem alguns estudos no Ciência Teste e o seu Barmin defendem esse ponto. Se alguém não está ciente disso, poderia ir ver aqueles estudos, mas perguntar para alguém e alguém pode direcionar para os estudos. Mas eu queria ler só essa citação para nos lembrar desse ponto. Alguém poderia ler para a gente, por favor? Adiada em misericórdia. A longa noite de trevas é probante, mas em misericórdia a manhã é adiada. Pois se o Mestre viesse, quantos se achariam desapercebidos? A repugnância de que Deus sente de que seu povo pereça, eis a razão de tão longa tardança. Obrigado. Bem, como vocês veem aqui, essa citação foi escrita em 1868. E o que a linguagem está dizendo é que a amanhã foi adiada. O que significa amanhã? Se a gente utiliza aqui o princípio de repetição e ampliação, a gente está vendo que amanhã é a vinda do Mestre, de Jesus, certo? Amanhã é adiada, pois se o Mestre viesse, então, é, se a gente usa repetição e ampliação, a gente vê que a vinda do Mestre, a vinda de Jesus, é amanhã que é adiada. E depois diz que isso se deve a que Deus não quer que seu povo pereça, ok? Por meio de entender esse ponto, a gente compreendeu várias coisas na mensagem. Parece uma coisa bem simples, mas na verdade é muito profunda e tem muitas implicâncias, certo? Jesus era para voltar em 1863, mas ele não voltou. O que a gente entende é que ele não voltou por causa de que o povo não fez a sua parte. Isso explica a linguagem em primeiros escritos. Não fez a parte de pregar a mensagem dos três anjos, não fez sua parte de se preparar para a segunda vinda. Então, por isso que Jesus não veio. E o que eu quero trazer aqui para a gente pensar
é o seguinte, não é intenção desse estudo, para vocês saberem, criar uma nova doutrina, trazer qualquer outra nova doutrina, não é? Nem destruir qualquer doutrina que a gente tenha estabelecida no nosso movimento. Senão, o objetivo do estudo é questionar a nossa mentalidade com respeito à providência de Deus e à intervenção divina nos assuntos terrenos. Tá? Então, um questionamento à mentalidade padrão que existe, eu acho, no cristianismo, sim, ao respeito da providência de Deus e da intervenção divina nos assuntos terrenos. Eu queria trazer para vocês duas posturas que existem dentro do cristianismo, se assim se pode dizer, com respeito à providência de Deus. A primeira postura que quero falar é do deísmo e a outra é o calvinismo. Vocês veem que eu coloquei aqui numa linha em pontos opostos, nas extremidades opostas, tá? Porque a postura deles com respeito a esse ponto, a providência de Deus, a intervenção divina, é oposta. O deísmo acredita, basicamente, que não existe, não há nenhuma intervenção divina. E o calvinismo acredita e prega que tudo o que acontece faz parte do plano de Deus. Eu acho interessante que o adventismo, eu diria, tem que estar num ponto aqui no meio. O problema é que dentro do adventismo, hoje, não sei se alguma vez chegou a ser distinto, com certeza melhor do que hoje, mas não sei se chegaram a um ponto correto sobre o entendimento de qual é a intervenção divina exata. Mas, certamente, pela minha experiência, dentro do adventismo e dentro do movimento também, as pessoas têm posições bem distintas ao respeito disso. A gente convive porque até agora as nossas doutrinas não têm nos levado muito, não têm nos puxado muito para mudar esse tipo de pensamento, mas a gente tem pensamentos bem opostos sobre o que Deus faz, o que Deus não faz, qual é o poder, até onde Deus intervém, até onde não intervém, mesmo entre nós irmãos e irmãs do movimento. Então, para falar um pouco sobre o deísmo é a existência de um criador ou organizador do universo. E a primeira causa da perdão, em palavras mais simples, um deísta é aquele que está inclinado a afirmar a existência de um princípio criador, mas não pratica nenhuma religião, não negando a realidade de um mundo completamente regido pelas leis naturais e físicas. Então, um deísta acredita que Deus existe, tá? Que criou o universo, mas, fala aqui embaixo, um dos princípios fundamentais desta posição é baseada na consolidação de que Deus criou todo o visível e o invisível, o mundo físico e o espiritual, mas não interfere nele de maneira evidente, como sugerem as religiões teístas. O deísmo não acredita na existência de um Deus providencialista, ok? Então, basicamente, um deísta não acredita que Deus interfere em qualquer coisa na humanidade. Acredita que simplesmente criou, colocou leis naturais, de causa para efeito, gravidade, todas as leis que a gente conhece, e não interveio nunca mais. Isso é o que eles acreditam e pregam. Talvez vocês lembrem, Guilherme Miller, ele era um deísta antes de se transformar, antes de se converter e começar a estudar a Bíblia. Ele era deísta. Os amigos dele eram deístas. John Locke é um famoso pensador inglês.
do Reino Unido, ele também é ateísta. John Locke é aquele que foi originador dos direitos inalienáveis que os Estados Unidos hoje têm na Declaração de Independência. Esse direito à liberdade, direito à vida, direito à a propriedade, fala Estados Unidos, ele fala, perdão, felicidade, fala Estados Unidos, ele falava propriedade. Ele era John Locke, ele era um deísta, tá? Tô dando como exemplo o Guilherme Miller, John Locke, porque são pessoas que a gente respeita muito e que a gente acredita que deram sua grande contribuição para o bem da humanidade, tá? A gente acredita, basicamente, John Locke é responsável por uma boa parte da mentalidade que levou à Revolução Americana e à Revolução Francesa, que acabaram com a monarquia, com o papado, tá? Esse homem é ateísta. Agora, calvinismo. Calvinismo é talvez mais conhecido entre nós. E tem 5 pontos do calvinismo que são bizarros, que eu recomendo irem a ler. Isso aqui está tirado de Wikipedia, tanto esse texto como o anterior. Eu coloquei só 2 pontos, o ponto número 2 e o ponto número 4, dos princípios calvinistas, porque estão mais relacionados com essa questão aqui. Ponto número 2 fala de uma eleição incondicional e afirma que Deus escolheu os seus eleitos desde a eternidade, não com base na virtude, mérito ou fé previstos para essas coisas. Ao contrário, a sua escolha é incondicionalmente fundamentada somente em sua misericórdia. Deus escolheu desde a eternidade estender misericórdia aos que escolheu e reter misericórdia aos não escolhidos. Os escolhidos recebem a salvação somente por meio de Cristo. Aqueles não escolhidos recebem a ira que é justificada por seus pecados contra Deus. Espero que vocês tenham conseguido pegar o que significa essa eleição incondicional. Porque basicamente significa é que Deus escolheu desde a eternidade quem ele ia salvar e quem ele não ia salvar. Só que aqui está falando que mesmo aqueles que ele não vai salvar, ele vai castigar com sua ira, porque eles pecaram, tá? E as pessoas que ele vai salvar, de alguma forma, estão predestinadas a ser salvas. E isso está conectado com esse outro ponto da graça irresistível, que também é chamada de graça eficaz, e afirma que a graça salvadora de Deus é efetivamente aplicada àqueles a quem ele determinou salvar. Então, seria a graça de Jesus, que fala a Bíblia, é só para eles que Deus escolheu, os eleitos, e supera a sua resistência natural em obedecer ao chamado do Evangelho. O que significa? Que aqueles que são chamados não podem resistir ao chamado. Por isso que é graça irresistível. Se Deus te chama, te escolheu para te salvar, eles acreditam. Você não tem como se negar. Deus vai te salvar. Isso significa que quando Deus tem um propósito soberano de salvar alguém, esse indivíduo certamente será salvo. A doutrina sustenta que essa influência intencional do Espírito Santo de Deus não pode ser resistida, mas que o Espírito Santo graciosamente faz com que o pecador eleito coopere, creia, arrependa-se e vá livre e espontaneamente a Cristo. Eu não sei como eles, na mente deles, eles conseguem juntar essas palavras. Graça irresistível
e livre e espontaneamente. Em, Porque a realidade é que se a graça de Deus é irresistível, não tem nada de liberdade e espontaneidade. É quase que em, uma força que te obriga a fazer aquilo, escolher a salvação. Isso é basicamente o que eles acreditam no calvinismo. O calvinismo foi muito poderoso, influente dentro das igrejas protestantes nos Estados Unidos, no começo dos Estados Unidos e até hoje. Nancy até falou um pouco sobre isso, sobre quanto a influência e o poder dos calvinistas. Está falando sobre o assunto, ele está falando mais sobre o assunto da intervenção de igreja e Estado, os puritanos. Mas, junto com o calvinismo, com essa questão de intervenção de igreja e Estado e destino manifesto que eles têm, vem essa ideia da eleição incondicional e da graça irresistível. E isso é muito prejudicial para a vida cristã das pessoas. Acreditar que Deus já escolheu quem vai salvar e que Ele pode, de alguma forma, forçar a vontade das pessoas para se salvarem, é realmente muito prejudicial, eu vou sugerir. Nada, nada bom. Eu estou entendendo Uhum. que, não sei se o raciocínio confere, Uhum. mas em muitas das vezes nós atribuímos a Deus alguma situação tipo, aconteceu porque Deus quis, porque Deus permitiu. Uhum. Quando na verdade não deveria ser assim, ou é isso que eu estou entendendo? Bem, certo. Eu ia ser mais direto agora, e mais nesse ponto, mas tá certo. Essas são parte das consequências, ou parte das. Vamos falar consequências do que a gente está vendo. Parte das implicâncias, essa é a palavra mais clara. Porque eu falei aqui que existem esses dois extremos, certo? Eles acreditam que tudo faz parte do plano de Deus. Então, se Deus planejou quem ia salvar, Ele planejou quem ia se perder, e tudo o que acontece está abaixo do plano de Deus na sua vida. Para eles, tudo o que acontece está abaixo do plano e do poder de Deus. E o deísmo acredita que não tem nenhuma intervenção. E eu sugiro, que essas duas posturas estão erradas, deísmo e calvinismo. Tem alguma coisa no meio, que é o certo. E eu sugiro que muitos de vocês tenham uma mentalidade muito calvinista, não completamente talvez, mas muito calvinista. E outros de vocês têm uma mentalidade muito deísta, não completamente, mas tem, tá? Essa é a minha sugestão. Ok. Pra, Qual é a minha intenção? Ou por que é importante para mim entender essas coisas? Entender como Deus age, como Deus não age. Para mim, se trata sobre o caráter de Deus. Se trata sobre se Deus é cruel ou se ele é bom, se ele é mau, se ele é um ditador, se ele nos dá liberdade de fato. Porque quando os calvinistas acreditam que Deus escolhe quem salvar e quem não, eles estão falando de um Deus muito injusto aos meus olhos. Não sei o que vocês acham, mas para mim é muito injusto. Praticamente a pessoa não pode escolher se salva ou não. Não tem nada que ela possa fazer para se salvar. E ainda vai punir as pessoas por não terem feito uma coisa que eles não podiam fazer. Porque isso praticamente eles querem.
é como se eu fosse punir um paralítico porque não pode andar, tá? É, então, para mim, tudo isso trata sobre o caráter de Deus, e acredito que a gente tem uma visão muito imatura, muitas vezes, de como Deus é. E a gente acaba acreditando num Deus cruel, que para nós, como muitas vezes simplesmente aprendimos a aceitar tudo que nos ensinam na igreja e sem raciocinar muito, para nós está tudo bem, a gente consegue aceitar porque ele vai me salvar, então tá tudo bem. Se ele me salva, não nem me importa muito com que seja cruel ou isso não é cruel. Mas a realidade é que as pessoas lá fora, há pessoas lá fora que raciocinam de causa para efeito e que não estão dispostos a servir um Deus assim, um Deus é, que é arbitrário e escolhe quem se vai salvar, quem não, quem vai sofrer e quem não vai sofrer, tá? Então, sim, tá, é por esse lado que eu queria encarar esse estudo. Eu não sei se para vocês está aparecendo isso aqui, está aparecendo esse negócio, essa frase aqui para vocês? Advanced Search. Alguém pode me responder, por favor? Ou não? Acho que não. Vocês estão vendo a frase completa? Essa frase aqui Sim, completa? eu estou. Obrigado. Esse parágrafo de Deus deseja prevenir o mal, é esse? Sim, muito bem. Essa é uma frase de Epicuro, um filósofo grego. Epicuro de Samos. Epicuro, ele era grego, então ele era pagão, não era cristão. E não estava falando sobre o Deus cristão, não era sobre esse Deus que estava falando. Mas até hoje é utilizado por filósofos e pensadores essa frase dele, esse paradoxo de Epicuro, conhecido como paradoxo de Epicuro. E eu acho muito importante, acho muito bom que a gente reflita sobre isso e a gente tenha uma postura como cristão sobre isso. Alguém poderia, por favor, ler para nós essa frase? Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz, então não é onipotente. É capaz, mas não deseja, então é malevolente. É capaz e deseja, então por que o mal existe? Não é capaz e nem deseja, então por que lhe chamamos Deus? Deus é onisciente, onipotente e todo bondoso. Se Deus, Se ele é Deus. Ok. Pode ser um pouco um trava-línguas para vocês. Então, por se alguém não captou, eu tenho aqui um diagrama, tá? Que eu basicamente compartilhei essa ideia, que explica essa ideia. O diagrama um diagrama de fluxo, a gente tem que seguir as zetas de acordo com nossas opções. Eu vou acompanhar aqui com vocês. O mal existe, tá? Isso é um fato. Sim, o mal existe. Então, Deus sabe que existe. Se não, então ele não é onisciente. Tá? Logicamente, Deus sabe que existe, né? Para nós. Então, sim. Nos leva à próxima pergunta. Deus pode acabar com o mal? Se não, então ele não é onipotente. Mas a gente acredita que sim, certo? Deus pode acabar com o mal. Agora, nos leva à seguinte pergunta. Deus quer acabar com o mal? Se não, ele não é bom. Ou como falava a frase, ele é malevolente. Se ele não quer acabar com o mal, ele não é bom. Mas a gente sabe que ele é bom, que ele quer acabar com o mal. Certo? Então a resposta é sim para nós. E nos leva à pergunta, então por que o mal existe? Aqui tem algumas opções. Uma opção é o livre-arbítrio. Deus podia ter criado se a gente diz que o mal existe por causa do livre-arbítrio, tem uma pergunta, mais uma pergunta. Deus podia ter criado um universo
com livre arbítrio e sem o mal? Se sim, então ele não é bom. Se não, então ele não é onipotente, porque não podia ter criado. Se a nossa resposta para a pergunta por que existe o mal é por causa de Satanás, Satã, então, se ele é onipotente e bondoso, teria destruído Satã. Olha o que fala aqui. E se nossa resposta é para nos testar, se ele é onisciente, já sabe o resultado e não precisa nos testar. Ok? Eu acho que é um paradoxo muito claro, muito lógico, vou falar. Está construído baixo da lógica. E esses pontos aqui foram acrescentados por quem fez o gráfico, o diagrama de fluxo. Mas a ideia de Epicuro, sim, contém toda essa informação aqui, do centro para a esquerda. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre isso? Uma pergunta, ou que vocês responderiam para Epicuro? Você não precisa responder tão rápido, se você não tem resposta, não se preocupe. Mas alguém, enquanto eu lia, tinha vontade de falar e gostaria de responder para Epicuro? Eu acho que é porque Sim. iria contra o caráter dele. Tipo assim, Ok. ele pode ser onipotente, mas eu até tava pensando nisso quando eu tava hoje de manhã, pelo título do sermão. Uhum. Tipo, um pai, ele é onipotente, entendeu? Em pai? relação ao filho. Vamos pensar um pai em relação ao filho pequenininho. De Hum. alguma forma, ele é Hum. muito mais potente. Ele poderia, quando a criança tá fazendo birra, acabar com a criança, entendeu? Jogar ela pela janela. Uhum. Mas ele escolhe não fazer isso porque vai contra o caráter dele, vai contra, né, o caráter de amor de um pai, e um pai é muito limitado. Deus é muito maior. E por mais que Satanás tenha feito coisas erradas e que gera coisas ruins, ele não vai simplesmente ser intempestivo, digamos assim, se chegar a destruir a pessoa, porque isso vai contra, seja Satanás ou enfim, Uhum. né, vai contra o caráter dele. Então ele vai desenvolver uma obra muito maior para educar as pessoas a escolherem o que é certo, enfim, e a escolherem as suas consequências, assim como um pai faz algo semelhante ao filho pequenininho. Ele não é na primeira, tipo, sabe, na crise de, sei lá, raiva, do que for, que o pai acaba com a criança. Uhum. Obrigado. Alguém mais gostaria de falar outra coisa? É interessante que eu li no livro História da Redenção, não me lembro onde, mas já tem tempo, que Satanás ele também esperava justamente isso que Epicuro praticamente colocou aí, quando ele saiu, né, foi lançado dos céus. Então, assim, ele queria ver qual seria o comportamento de Deus com relação a amor, misericórdia e justiça. E ele falou que se Deus destruísse ele e o homem que entrou em pecado, Deus não era amor, né? Não teria justiça ali, porque ele tinha dado o livre-arbítrio. E se Deus matasse, Deus não teria misericórdia. E assim envolve misericórdia, justiça e amor, né? E é uma coisa muito interessante, porque às vezes nós confundimos o livre-arbítrio que Deus nos deu e achamos que ele ainda tem que interferir nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Nós esquecemos que temos consequências diante dessas questões, né? Sim. Então, eu achei bem próximo assim, esse dizer com aquilo que eu li uma vez no História da Redenção. Concordo contigo. Acho que Satanás se aproveitou desse aparente paradoxo, né? Ou desse caráter de Deus que Lara falou, para fazer tudo isso
tudo que ele fez. Ele porque, assim, o que eu vou sugerir é que no momento em que, por causa do caráter dele, de Deus, ele se limita, tá? Ele acaba limitando o seu poder. Uma das ações, umas formas que ele limita seu poder, como a Cleo disse, é o livre-arbítrio, sim? A forma de deixar escolher. Então, ele acaba, nas palavras de Epicuro, se fazendo não onipotente, porque não pode interferir no seu livre-arbítrio. Ele não pode te fazer tomar decisões que você não tomou. Por quê? Porque ele mesmo se limitou. Então, ele acaba sendo não onipotente. Todo mundo entendeu essa lógica? Mas além de que vocês concordem ou não concordem, deu para entender por que eu estou falando que a resposta seria que ele não é onipotente? No caso de o que Epicuro iria concluir, então, que ele não é onipotente. O que a gente entende é que ele mesmo se limitou. Não tem a ver com o poder dele, tem mais a ver com o caráter dele. Então, temos passagens nas Escrituras que apoiam a ideia de que que tudo que acontece na Terra é porque Deus permite, certo? Aí vem pessoas com assim diz o Senhor, né? E podem ler para mim Mateus 10:29, por exemplo. Que fala, não se vendem 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Então, o que está dizendo? Nenhum passarinho cai, se Deus não quer. Daniel 2:21. Ele muda os tempos e as estações, remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Tá? Então, o que aparentam dizer esses versos? Deus controla as coisas. Tá? A coisa acontecendo conforme a vontade dele, como os calvinistas iriam falar. Mas eu sugiro que existem outros versos que falam o contrário disso. Por exemplo, Jesus, no Monte das Oliveiras, antes da entrada triunfal em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os espinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Jesus está dizendo que ele queria fazer uma coisa, mas Jerusalém não quis. E o que aconteceu? O que Deus queria ou o que Jerusalém queria? Quem me responde rapidamente? O que acabou acontecendo? A vontade de quem? De Deus ou de Jerusalém? De Jerusalém. Inclusive, De Jerusalém. é interessante que o capítulo que fala sobre isso no Grande Conflito, fica uma boa parte do capítulo falando sobre como o homem é responsável pelas suas escolhas e que eles estavam colhendo. Não, digamos, a destruição que Jerusalém estava experimentando não era da mão de Deus, mas era o fato deles terem rejeitado Jesus. Vossa casa ficará deserta quando Jesus se retirou do templo pela última vez. E então Satanás tomou controle. E eles então estavam colhendo os frutos de terem escolhido Satanás como seu líder. Obrigado. Essa é das minhas passagens favoritas durante o conflito. Está no Grande Conflito, capítulo 1. Acho que eu tenho por aqui, talvez a gente lê daqui a pouco, mas de fato, isso é importante também. Sobre como Deus age. As pessoas acham que Deus destruiu Jerusalém no ano 70, né? Mas o que Ellen White explica lá no capítulo 1 é que o único que Deus fez foi se retirar dentre deles e deixar colher o efeito das suas ações, as consequências das suas ações. Por que Roma destruiu Jerusalém? Porque Jerusalém se revoltou contra Roma. Jerusalém deixou de pagar impostos, Jerusalém estava em guerra civil, Jerusalém estava uma bagunça, lutando contra o exército romano. Então é lógico que Roma vai vir e vai destruir Jerusalém.
mais do que isso, Tito nem queria destruir a cidade, mas os judeus foram agressivos quando ele chegou, então ele teve que destruir. Os soldados ficaram bravos e destruíram tudo, até o templo. Enfim, só para mostrar como até aí a gente tem, muitas vezes, até nessas coisas, a forma que Deus castiga, a gente tem uma visão, eu acho que infantil ou imatura, de como Deus age, como Deus atua. Aqui, vemos claramente que Jerusalém queria que Deus queria que acontecesse uma coisa e não aconteceu. Cadê? Aqui. Tem outro verso aqui em Jó, que acho que o livro de Jó é, por excelência, que fala de tratar esse assunto, de como as coisas más que acontecem na Terra não são porque Deus quer. E muitas vezes as pessoas vão vir falar, mas Deus permitiu, essa frase, né? Deus permitiu que acontecesse. Mas a forma em que as pessoas falam isso é como se Deus, como significa que isso está dentro do plano de Deus. E eu sugiro que não, que é contraditório pensar, Deus quer que aconteça isso, mas dentro do plano dele está que aconteça outra coisa oposta ao que ele quis. Isso não faz sentido. Uma coisa é Deus saber o que vai acontecer e tomar providências para ir com isso. E outra coisa é que essa coisa e que isso esteja no plano dele. Por exemplo, eu vou sugerir, não estava no plano de Deus que Israel rejeitasse o Evangelho e o Messias. Estava no plano de Deus que Jesus tinha que morrer, certo? Não acho que Deus queria que seu povo rejeite ele e que seu povo mate seu filho. Tá? Agora, Deus sabia o que ia acontecer? Deus sabia. Estava lá em Daniel, capítulo 7, no final. Agora, uma outra coisa é que Deus queira que isso aconteça. Que isso significa que estava dentro do plano original dele. Tá? E aqui, por exemplo, também está esse fator Satanás. Tá? Aqui na Terra. No livro de Jó. Deus diz a Satanás, observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Isso depois da primeira vez, depois que morrem os filhos, que ele perde tudo, etc. Logo continua fiel. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estenda a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás como blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém, guarda sua vida. Há algumas coisas que quero que a gente reflita sobre isso. Por algum motivo, Deus está debatendo com Satanás, certo? Está dizendo, olha como Deus, como Ló é fiel. E a gente sabe que o conflito entre Satanás e Deus tem a ver com fidelidade, com obediência, né? Satanás disse, a lei não precisa guardar e você está impondo, está obrigando as pessoas a guardar a lei. Então Deus está dizendo aqui para ele, olha, como Ló está guardando a lei, o que ele quer, porque eu deixei eles lá na terra e estou aqui, mas ele está sendo obediente. Satanás fala, você está sendo obediente porque você deu um monte de coisas para ele. Então Deus diz, não é por isso. Então se Deus se encontra numa situação na qual ele não pode proteger Ló, porque ele está limitado. Jó, obrigado. Jó, porque Deus está limitado nesse caso. Porque tem um conflito acontecendo e Satanás está acusando ele. Então, agora a vida de Jó vai ficar na mão de quem?
na mão de Satanás, não na mão de Deus. Então, as coisas que acontecem com Jó daí em diante, não foi Deus que fez. E eu sugiro, Deus não queria que aconteça. Porque se Deus queria que morra a família dele, que ele perca tudo que ele tem, se ele queria que ele fique quase morrendo da lepra não, como se chama? Essa doença que ele tinha na pele. Enfim. Se ele queria que fique quase morrendo, nossa, pesado. Eu ia dizer, assim, um pai pode até entender que o melhor para o filho é que passe por isso para aprender. Mas aí, de aí a querer que aconteça isso, é outra coisa para mim. Já é crueldade. Querer que alguém sofra desse jeito. Então, eu sugiro que Deus não queria que acontecesse isso com Jó. E não estava no plano original dele. Senão que Deus não conseguiu evitar que aconteça. Claro, Deus utilizou depois para bem. Aqui tem uma citação do Espírito Profecia sobre os reinos da Europa. Alguém poderia ler para a gente? Por favor. Grande Conflito 268.3. Esses exemplos que você deu, que é interessante, que são exemplos de tempo de angústia, né? Sim. Primeiro que esse exemplo do primeiro capítulo do Grande Conflito, se a gente for ver, então, eles foram deixados sob o poder de Satanás. Se a gente for estudar, por exemplo, os eventos finais, a gente vai ver que é quando o espírito se retira do mundo, se retira dos ímpios, então é que o mundo fica ao poder de Satanás. E a gente fez um estudo esse último mês com a Solange, e ela estava mostrando que a história de Jó também é uma história para o nosso tempo, porque ele mostra justamente o período de angústia. Porque nos primeiros versículos do primeiro capítulo de Jó, mostra que ele dá características de uma pessoa que tinha passado pelos 3 testes. Então, não era que na verdade, não era porque ele estava pagando por algo que ele fez de errado, mas ele estava passando por um tempo de angústia sendo justo. Então, também a gente também tem que diferenciar isso, de que os ímpios, na história de Jerusalém, estão pagando, mas também os justos passam por esse momento de angústia para serem provados. Verdade. Obrigado, Caro. Isso é bem importante, esse ponto, porque existe essa ideia também, né, que Deus abençoa os justos e castiga aos ímpios, né? Quantos ímpios a gente vê aí que estão muito bem, os mais poderosos do mundo, Donald Trump, Vladimir Putin, etc. E tem esse conceito de que Deus coloca reis, coloca e tira reis, né? Então Deus colocou Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Deus colocou Vladimir Putin no poder da Rússia. Se a gente pensa no que significa isso, Deus está colocando um ditador, está colocando uma pessoa ruim que vai levar o país em uma direção que é oposta ao caráter dele. É bastante contraditório. Eu sugiro que a gente precisa se questionar muito. Se a gente pensa desse jeito, a gente precisa se questionar sobre que tipo de Deus a gente está acreditando. Tem um verso em Provérbios, capítulo 26, Provérbios 26, versículo 2, que fala assim: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Tá? Então, tem um verso da Bíblia que fala: não vem maldição sem causa. Mas Jó teve uma maldição sem causa, no sentido de que não era culpa dele o que estava acontecendo. Obrigado. Alguém poderia ler aqui para a gente? Por favor. Reinos da Europa foram dirigidos por Satanás. Quando estiverem acabando seu testemunho, o período em que as 2 testemunhas deveriam profetizar vestidas de saco
finalizou-se em 1798. Aproximando-se elas do termo de sua obra em obscuridade, deveria fazer guerra contra elas o poder representado pela besta que sobe do abismo. Em muitas das nações da Europa, os poderes que governaram na Igreja e no Estado foram durante séculos dirigidos por Satanás por intermédio do papado. Aqui, porém, se faz referência a uma nova manifestação do poder satânico. Muito obrigado. Então, essa citação está falando de Apocalipse 11, tá? Da Revolução Francesa, está falando. É um capítulo grande conflito, acho que é capítulo 16. Bem, mas o ponto que eu queria fazer é que aqui fala que muitas nações da Europa, os poderes da Igreja e do Estado foram durante séculos dirigidos por Satanás por intermédio do papado. Então, isso está em aparente contradição com aqueles versos que falam que Deus põe reis e tira reis. Quem punha e tirava reis nas nações da Europa? Era o papado. Ele colocava reis e tirava reis. E aqui ele está dizendo que era Satanás por meio do papado. Então a gente entende que as coisas que aconteceram nessas nações da Europa durante séculos não eram vontade de Deus. Não estava dentro do plano de Deus. Se vocês entendem o que eu quero dizer. Não era que ele queria que isso aconteça. Mas em que ponto, então, eu entendi, acho que ficou bem claro, mas em que ponto, então, Deus elege leis, coloca reis e tira reis e tal? Ele dá o consentimento? Como que funciona isso? Certo. Quero falar que tem várias perguntas que vão se abrir na nossa mente, e a ideia é mais um convite a refletir. Eu tenho minhas perguntas, eu não quero que vocês tomem minhas respostas. Não quero que vocês tomem minhas respostas como suas, nem acho que são definitivas, nem sequer em mim, permanentes. Mas a resposta seria a seguinte: existem muitos versos na Bíblia que aparentemente falam coisas que a gente sabe que não são verdade. Olha o que eu vou falar. Por exemplo, acho que eu tenho aqui. Acho que não coloquei. Não coloquei. Tá, mas vocês conhecem esses versos que falam que Deus mandou um espírito mau para atormentar Saul. Sim? Você lembram? Deus mandou um espírito mau para atormentar Saul? A gente, como adventista, fala, não foi Deus que mandou o espírito mau para atormentar Saul. Deus permitiu que acontecesse. Tá? Por que eu estou trazendo esse verso? Esse verso e outros versos que existem na Bíblia que falam Deus fez isso ou Deus não fez aquilo. Deus fez isso ou aquilo, mas na verdade a gente não pode tomar literal como que Deus fez de fato. Essa era a percepção no entendimento pequeno que tinham os profetas naquele tempo sobre como Deus agia. Lembrando que eles tinham um conceito muito pagão de Deus, de o que Deus era, e como funcionava o grande conflito. Eles não entendiam bem. Então, sobre ele colocar reis e tirar reis, eu acho que não se pode tomar literal. Eu acho que Deus, sim, intervém na história da Terra. Sim, eu acho não. Claramente, a gente sabe que Deus intervém, então os deístas estão errados. A gente acredita na intervenção divina. A gente acredita na inspiração, que é uma intervenção divina, certo? A gente acredita em alguns milagres que na Bíblia acontecem. A gente acredita em que Deus, de alguma forma, dá um jeito de que os eventos externos e os internos coincidam, certo? Quando a gente faz essas linhas de comparação
de eventos internos e externos. Bate perfeitamente. Como isso acontece? Será que Deus manipula os eventos terrenos para que aconteçam mesmo que no interno? Será que Deus manipula os eventos internos do movimento para que aconteçam mesmo que no externo? Será que Deus manipula os dois? Eu acho que quando a gente começa a indagar sobre isso, como Deus age na Bíblia, a gente começa a entender que Deus não é tão poderoso como a gente acha. E vocês vão entender o que quero dizer. Ou pelo menos Deus não exerce seu poder tanto como a gente acha. Eu acho que Deus é onipotente, pessoalmente. Acho que Deus é onipotente, mas que ele não está numa situação, nesse grande conflito, que não consegue exercer a onipotência dele por causa das limitações, por exemplo, do livre-arbítrio, e acho que tem outras limitações, que está num conflito com Satanás, né? Mas lá, já vou terminar, mas para dar alguns exemplos rápidos, eu passei o estudo lá na escola, esse estudo lá na escola, antes de... quando eu estava lá, e não estou lá agora, estou em São Paulo. Passei uns estudos, e surgiu o assunto, por exemplo, de Nabucodonosor. A Bíblia diz que Nabucodonosor foi um instrumento na mão de Deus para punir Israel. Quando a gente vai lá ler 2 Crônicas, Isaías 39, os primeiros 5 versos. 2 Crônicas, os últimos capítulos. 2 Reis, os últimos capítulos. Os últimos 3 capítulos, 2 Crônicas, 2 Reis. A gente vê, em Isaías 39, a gente vê que Ezequias, ele mostra para 2 enviados da Babilônia, 2 diplomatas babilônicos, ele mostra todos os tesouros que tem, tá? E nesse momento Deus fala, um dia vai vir o rei da Babilônia e vai te roubar tudo. E vai levar cativo os seus filhos. Eu sugiro que simplesmente está acontecendo é que Ezequias foi bobo, mostrou todas as riquezas à nação mais cobiçosa e mais poderosa da terra, e que era óbvio que os babilônicos iam querer vir conquistar eles em algum momento. Agora, Deus protegeu por um longo tempo para que os babilônicos não façam isso. Só que o que acontece? Se você vê lá os últimos de Israel, Joaquim e Sedequias, eles se rebelaram contra Nabucodonosor. Eles pararam de pagar impostos. Eles se submeteram ao rei do Egito. Eles se rebelaram. Então, o que aconteceu foi simplesmente que Nabucodonosor ficou bravo e veio destruir Jerusalém. Deus não pegou Nabucodonosor como um fantoche e levou ele até lá e fez destruir Jerusalém. Foi tudo de causa e efeito. Foi tudo consequência da maldade de Israel, do orgulho, da soberba. E o que Deus fez foi não proteger eles. Permitir, dessa vez, que Nabucodonosor os destrua. Porque em outras ocasiões, quando Israel tinha se enfrentado contra uma nação mais poderosa, o que aconteceu? O que Deus fez? Mandou anjos, mandou marimbondos, fez milagres para protegê-los, certo? Agora, dessa vez, Deus não protegeu eles. Então, Deus colocou Nabucodonosor no poder? Sugiro, não. Mas Deus, sim, arranjou esses eventos para que aconteçam num tempo determinado. Enfim, não vou entrar muito nesse ponto, que era talvez para outra oportunidade. Um outro exemplo que quero dar é sobre a história de Esther, tá? E a liberação dos judeus. Vocês sabem a história de Esther, né? Primeiro, Esther e Mardoqueu não deveriam estar lá em Susã, não deveriam estar no Império Medo-Persa. Por quê? Porque já teve um chamado com o rei Ciro para todos os judeus ter voltado para Jerusalém. Tá. Mas eles foram dos rebeldes que ficaram em Susã, que ficaram na capital de Medo-Pérsia, por causa das riquezas, etc. Mesmo assim, o que acontece?
vocês sabem daquele decreto de morte, né? Que Hagan, como se chama? Amã? Amã fez para que sejam mortos todos os judeus. E Deus liberou eles, certo? Miraculosamente, Deus liberou os judeus para que não morram todos. O que Deus fez? Deus fez, eu sugeri sim, Deus liberou eles. Mas Deus não fez nada miraculoso. O que Deus fez foi colocar a rainha Esther como rainha, e o que simplesmente aconteceu é que ela era mais bela que todas as mulheres, ela era mais inteligente e mais educada, porque ela era judaica, judia, obrigado. E Mardoqueu era extremamente sábio, e como era o tio de Esther, teve a oportunidade de estar próximo do rei. Então, Deus nem sequer revogou o decreto de morte para os judeus, porque não podia, porque estava contra a lei persa. O que Deus teve que fazer, simplesmente dar poder nas mãos de Mardoqueu e de Esther, para que eles façam um decreto para os judeus se defenderem. Mas nem sequer foi só isso, porque os judeus eram poucos e fracos. Eles podiam ter morto. Mas olha o que aconteceu. Claro, o conselheiro do rei, Mardoqueu, ele era judeu, a rainha era judia. Lógica, obviamente, eles tinham o poder da influência, eles tinham poder e influência para que pessoas não queiram destruir mais os judeus e para que outros ajudem os judeus. Isso foi o que aconteceu. Olha aqui. No 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos que os odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se juntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam seu mal. Ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. Então, a gente lê isso, a gente que acha? Deus fez um milagre e fez que todo mundo temesse os judeus. Olha como que continua. E todos os líderes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Aconteceu que os líderes, os sátrapas, governadores, ajudaram os judeus a se defenderem. Eles tinham soldados, eles tinham armas. E Mardoqueu, e muitos tinham medo de Mardoqueu, então nem sequer iam atacar os judeus. Por que eu estou trazendo essa história? Eu acho que isso, mais uma vez, mostra como Deus age na Terra, muitas vezes, que a gente pensa de uma forma muito infantil. Mas o que Deus fez aqui foi muito inteligente, muito sábio, e obviamente requer do seu poder. Mas ele teve que utilizar instrumentos humanos para se livrar de leis e atos humanos. No tempo de Nabucodonosor aconteceu a mesma coisa. No tempo, enfim, em várias histórias a gente poderia ver esse mesmo ponto. Eu sei que vai abrir muitas perguntas esse estudo, e acho que a ideia é a gente se questionar e perguntar. Talvez eu volte a fazer um estudo sobre isso, mas eu só vou abrir para 2 perguntas, só para não deixar ninguém com uma dúvida muito grande sobre o que estou falando aqui. Eu vou abrir para 2 perguntas e depois vou encerrar. Alguém gostaria de perguntar? É mais em relação à profecia. Então, quando a gente olha para a profecia lá com os reinos, estátua de Daniel e tal, cabeça, enfim, sim, aquela sequência, seria não simplesmente a que você está falando, a onipotência de Deus, mas também a onisciência, porque ele sabe que as coisas vão acontecer, talvez ele interfira, mas também por ele saber como exatamente vai ser o encadeamento da história, apesar de ter várias possibilidades, ele sabe o que efetivamente vai acontecer. Então, quando ele coloca lá na profecia, é um símbolo dessa onisciência, não só da onipotência, que ele vai estar, mexendo sempre todos os pauzinhos para que isso aconteça. Exato. Meu ponto é que
muito mais sobre a onisciência e quase nada sobre a onipotência dele. Que ele não faz que aconteça. E isso me parece importante, porque a gente, quando vê notícias, tá? Para a gente entender o caráter de Deus, horríveis, como no outro dia estava falando a Rossi, de uma jovem do Sul que foi levada para a Europa, foi escravizada sexualmente por anos, e as coisas que fazem com ela horríveis. Se a gente acha que isso está dentro do plano de Deus, que Deus permite que isso aconteça, acho que a gente deve se questionar seriamente que tipo de Deus a gente está acreditando. Por isso que eu acho que tem a ver com o caráter de Deus, essas coisas que a gente está fazendo, está pensando. Porque a gente, algumas vezes, tem pessoas que sofreram muito nessa vida. E não estou falando de ter pouco dinheiro, de ter que trabalhar muito. Estou falando de pessoas que foram torturadas, pessoas que foram desquartiçadas em guerras, perdendo a família inteira, etc. Se a gente acha que isso é parte do plano de Deus, sugiro que tem muito para se questionar sobre que Deus a gente está servindo. Tá bom? Vamos encerrar com uma oração. Querido Pai que estás nos céus, obrigado por essa hora de estudo e reflexão. Peço que o Senhor possa agir em cada coração, em cada mente, para que possamos fazer apropriadas reflexões sobre esse assunto, para que possamos aprender mais sobre teu caráter, sobre quem o Senhor é, sobre o que o Senhor está fazendo por nós nessa terra. E para te conhecermos melhor, te amemos mais e te apresentemos melhor à tua igreja e ao mundo. Fica com cada lar, com cada irmã, cada irmão nesse sábado. E nos abençoa. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.